o ápice dele? De 97, Dorian Yates foi a última vez em 96, 97. Então Ronnie Coleman veio em 98, 9 vezes. Tá. Não, 8 vezes. Por que as pessoas falam que nunca mais vai surgir outro Ronnie Coleman? Você já ouviu isso, já, não já? Você concorda com isso? Que nunca mais vai surgir outro Ronnie Coleman? Talvez. Eu vi uma coisa que me impressionou muito. Esse rapaz que ganhou agora, o da Samson... Como é que é o nome do menino que ganhou agora? Samson Dauda. Dauda. Ele, ao observar as fotos e os vídeos, eu fui árbitro estadual, né, da IFBB Brasil. E você acaba, por competir, por arbitrar, você acaba adquirindo assim, um vício de fazer umas análises. Observando ele ao lado dos outros dois atletas, os outros dois atletas, eles estavam inacreditáveis. Sabe assim, não tem cabimento aqueles dois meninos. Eles estavam no máximo da muscularidade, no máximo da fibração muscular que eles já atingiram. Eu tive a curiosidade, de olhar os anos anteriores deles. Eles estavam na melhor definição, estriação, separação, volume, densidade, enquanto que o que ganhou não estava tão pronto. E não estando tão pronto, estava melhor do que eles. Pecava talvez numa definição, o glúteo talvez não, mas eu... na posição daqueles árbitros, acho que eles olharam para aquele rapaz e falaram assim, olha o tamanho desse bicho e ele ainda não está do jeito dos caras. Próximo ano, ele vai chegar. Existe uma chance muito grande dele estar com o glúteo maior, o dorsal mais baixo, e no próximo. Então já começaram a ver que para aqueles outros atletas ia ser difícil, depois que você atinge o máximo, o pico de performance no bodybuilding, tá? É muito difícil você se manter. Porque bodybuilding não tem catimba. Ah, esse cara foi só na experiência, né? Não é futebol. Bodybuilding é fisiologia pura aquilo ali. Você chega no seu máximo e se manter naquele máximo é não errar nada. Então, a maturidade muscular, depois que ela chega, você não consegue aperfeiçoar ela mais. Anos ali, mas até chegar nessa maturidade... primeiro você tem que chegar nela. Que demora muito tempo. Mas depois que você chega nela, você não vai conseguir mantê-la, por exemplo. Pois é. É muito passageiro, você pega realmente. O Dexter Jackson. O Coleman, por exemplo, fez isso bem, que fez 8 anos seguidos. Muita coisa. Isso é... Dexter Jackson ganhou o Mr. Olympia com a idade de 52 anos. Ele ganhou um Mr. Olympia, o Dexter Jackson. Né? Então, será que dá pra mim em 2 anos? É, não é? Mas veja, isso aí são os outliers, são os... fora da curva, assim, né? Você olha e fala assim, não vou pegar esse cara como parâmetro, né? Eu tenho 53, eu não vou... achar que aos 53 eu vou começar a me preparar agora, em 2026 eu vou estar pronto. Mas você me falou uma coisa que me chamou a atenção. Você começou com 32 para pensar em competir com 32. Isso, competição. Mas antes você já tinha um treino intenso. A musculação ela entrou na minha vida. Eu comecei a treinar artes marciais com quase 8 anos e fui até os 19. Então eu era um menininho de 13 anos que fazia 100 flexões, fazia 20 barras. Quando eu fui para a musculação aos 14 anos, eu aprendi a fazer o supino, né? Entendi como é que era o supino e coisa de 3 ou 4 meses o meu supino tinha lá uns 30 quilos de cada lado. Eu era um menino. Porra, é. Então, assim... Você pesava quanto, você lembra? Eu entrei na faculdade com 70 quilos e fazia supino de 70 quilos. Caraca, é uma peso, né? Então era um molequinho forte, assim, sabe? E aí na faculdade eu tive acesso a informações que se tornaram conhecimento. Eu introjetei aquilo, entrei então com 70 quilos na faculdade para sair de lá com 98 quilos. 4 anos me educando, me informando, me educando apenas, exclusivamente no treino neuromuscular. Então, assim, eu fui parando com as artes marciais e me atendo exclusivamente ao processo hipertrófico. A literatura era escassa, não era como hoje, assim, mas ela era muito rica. Também não era como hoje, que te dá informações pobres, que agrega muito pouco. Fake. Hoje tem muita, mas tem muita falsa também. Por exemplo, isso que vocês fazem, né, de oferecer um espaço onde atletas podem vir e manifestar a percepção deles, do trabalho deles, onde professores podem vir aqui e dar a nossa percepção do que tem sido feito, e onde treinadores podem vir aqui e falar da percepção deles. Isso dá subsídio para muito material bom vir adiante.
Então, quando alguém me pergunta assim, vai existir um outro Ronnie Coleman? Eu falo, olha, todas as coisas do mundo, mas vamos falar só do bodybuilding, né? Conforme um ciclo de eras, surgem pessoas específicas em cada área para quebrar o momento, inércia, para romper com a inércia. Então, em algum outro momento no Brasil vai surgir um Ayrton Senna, uma pessoa icônica que vai motivar a população inteira e que seja popular, acessível. Em algum outro momento vai surgir um líder religioso que vai ultrapassar crenças limitantes da religiosidade e vai atingir o espírito da humanidade. No bodybuilding vai surgir de novo uma pessoa para que se faça algo que quebre o modus operandi. É preciso que haja um porquê daquilo existir, né? A vida, como a professora Lucelena fala, a vida ela é pedagógica, né? Você tem momentos onde as coisas vêm para mudar agregando. Por mais que as pessoas achem que existem catástrofes sempre destruindo, este plano que nós vemos plasmado, o único objetivo dele é evolução. Não há um outro motivo. E por mais que as pessoas falem que o bodybuilding é um esporte do egoísmo e do egocentrismo... E é um pouco. Para não dizer muito, é um Mas pouco. entendam, não é o esporte é o esporte que apresenta atletas cujos quais têm posturas egocêntricas. Não é um esporte do egocentrismo, né? Quando você vê grandes campeões do bodybuilding, muitos deles fazem ações para desenvolver o esporte. E aí você pensa assim, vou citar um atleta que foi muito famoso, né, o Schwarzenegger. Ele e o fundador da IFBB, o Joe Eder, eles iam em presídios motivar aqueles homens a aproximarem-se de si mesmos e enfrentarem as suas mazelas existenciais através do exercício físico. Porque é inegável que você falhou, né? Musculação, você não tem como negar que você falhou. Falhou, é só até aqui hoje. Pô, o cara lá tá fazendo com 50 de cada lado, eu tô com 30 e quase morri. Então agora você vai se virar com isso, você diante do espelho, você vai trabalhar com isso. Essa é só sua cruz, ninguém tem culpa disso, é só você. Você vai se alimentar melhor, você vai comer melhor, você vai diminuir as drogas que você tem usado. É só sobre você. Para uma pessoa que lida com isso diariamente, quer seja na natação, no atletismo, nas artes marciais, mas com ênfase no treinamento individual, não ter... Sabe, não tem jeito de culpar o ala, não tem como culpar o pivô, é só você, e é sempre sobre você. Então, a oportunidade de evolução